Começar aqui a falar um pouco sobre um trabalho recente que eu fiz em colaboração com meu amigo Henrique de Lima, acho que vocês todos conhecem. Nos últimos 2 anos, a gente enveredou um pouco para estudar, claro, estudar do ponto de vista de teoria de subvariedades, objetos relacionados a fluxos geométricos, né? E um dos objetos que cativou muito a gente são os caras que estão associados a fluxos geométricos que são, de certa forma, invariantes, de certa forma, não, formalmente são invariantes por ou translações no seu espaço-ambiente ou por homotetias. Tá? No caso euclidiano, tem uma literatura bem vasta, diria até que no início da década de 80, com Minsky e outros pesquisadores, onde eles entraram no estudo dos objetos que a gente conhece como self-shrinks associados ao fluxo da curvatura média. E, claro, naquela década e a década seguinte, foi uma explosão de resultados que apareceram na literatura, vários artigos muito bonitos, só que sempre do ponto de vista de teoria de fluxo, né? Equação parabólica, tentar encontrar soluções para tempos curtos e entender também se havia soluções para tempos longos e o que é que acontecia no limite, né? Ou mesmo se aparecia singularidade no meio do processo. Tá? Em paralelo a isso também, se fez um estudo semelhante, no caso em que você estava com variedades em que não necessariamente eram riemannianos, né? Não que admitiam, mas que estavam dotadas de uma métrica lorenziana. E aí, nesse sentido, nesse contexto, é que está encaixada a minha palestra. Daqui a pouco a gente vai entrar em os objetos mais específicos, mas para motivar, né, é mais ou menos essa história. Então, aqui eu só recordo o nosso contexto de trabalho. Vou estar, primeiro, como eu falei no início, né, motivado por essa situação. O pessoal, principalmente o Ecker, eu não posso estar enganado, mas eu acho que ele foi um dos alunos de Wilski. Ele estudou o fluxo de curvatura média em espaços de Minkowski, no espaço de Minkowski especificamente. Então, no espaço de Minkowski, acho que quase todo mundo aqui na plateia conhece já, ou de cursos, ou que já trabalha com eles. É o espaço euclidiano onde você assume que ele tem uma direção que você pode considerar como temporal, e nessa direção a métrica ela é negativa, né? Então, é uma forma quadrática que é não degenerada, mas ela admite campos de vetores que, por assim dizer, o seu produto terno dele com ele próprio é negativo. E nesses espaços, você estudar hipersuperfícies ou subvariedades em geral, tem um interesse particular porque está muito relacionado com teorias como teoria da relatividade estrita, né? E no contexto mais geral, com teoria da relatividade geral. Mas eu não vou entrar nesse ponto aqui. Tá? Mas você pensando em hipersuperfície, no espaço de Minkowski, é natural se perguntar como construir hipersuperfícies que admitem curvatura média, já que é um dos primeiros tipos de curvatura que a gente conhece, curvatura média constante, né? E a ideia do fluxo, ela também, né, entre outras coisas, também vem na direção de você tentar construir hipersuperfícies sem MC nesses espaços, né? No caso, no espaço de Minkowski. E o Ecker trabalhou muito bem isso na sua tese. Ele fez uma sequência de artigos ali no início da década acho que no final da década de 80 e início da de 90. Tá? Então,
Só para localizar vocês bem, o espaço de Minkowski é o espaço euclidiano, com essa métrica que eu chamei de G barra. Eu vou considerar uma imersão, não a apresentação como um todo, mas aqui para explicar o que é o fluxo. Você considera uma imersão nesse espaço, imersão da hipersuperfície. Claro, isso pode ser feito em qual dimensão qualquer, mas vou fixar aqui hipersuperfície. Então, se você pegar uma variação dessas hipersuperfícies, dessa hipersuperfície que você tem no espaço de Minkowski, de sorte que a evolução dessa família verifique esse sistemazinho 1, é o que você vai chamar de fluxo pela curvatura média. Tá? Você nota que é uma equação, da forma como está colocada aqui, não é direto, mas é uma equação parabólica, porque quando você expande a curvatura média em função da métrica, o que aparece aqui é uma expressão com Laplaciano da psi e mais uns termos de ordem menor. De certa forma, é uma equação bem compreendida na literatura, né? Claro, aqui ela tem suas dificuldades, mas por suas semelhanças com o que já se conhecia, ela se tornou muito atraente ali, né? No início da década de 80. E aqui tem um dado inicial, que é a hipersuperfície, que é a imersão, né, que eu fixei desde o início. Tá? Então, é uma evolução dessa sua imersão inicial, onde você considera o vetor velocidade como sendo a curvatura média em cada instante. Então, esse carinha daqui, ele foi estudado exaustivamente para entender se há solução em curto tempo, em longo tempo, e o seu comportamento assintótico, se ela desenvolve singularidades no meio do caminho. No caso riemanniano, isso daqui também tem uma teoria bem rica. O Huisken desenvolve bem isso, e depois o Cody Cominicosi. E tem uma descrição bem legal do que pode acontecer lá. No caso riemanniano, aparecem singularidades em tempos, em geral, finitos. E tem uma caracterização de como tentar descrever essas singularidades. Né? Eu não vou me alongar mais nisso, mas a parte que eu quero destacar agora aqui está basicamente as pessoas que eu falei, tá o Ecker, o Huisken, o próprio Ecker, o próprio Yao, ali no final da década de 90, o Aron já no início da década de 2000. Eles trabalharam muito sobre esse tema de fluxos geométricos, em contexto lorentziano, em específico no espaço de Minkowski. E é isso. Eu vou avançar, já que eu já expliquei um pouco sobre isso. A parte bem interessante é que a nossa equação 1, voltando aqui rapidamente, que é derivada parcial com relação ao tempo, igual ao vetor curvatura média, quando você tenta descrever essa equação, se você está pensando que a psi é um gráfico, essa equação ela se torna essa equação 2. Tá? Como o interesse em geral é pelas hipersuperfícies que são tipo espaço, são aquelas hipersuperfícies cuja métrica induzida do lorentziano nela é riemanniana, elas, no caso de gráficos, eles têm que cumprir essa condição do seu gradiente ser cotado por 1, né? Essa condição aqui. Tá? Então, um gráfico nesse espaço é isso. Você nota que eu estou preocupado só com gráficos de uma variável temporal, tá? E para esses tipos de gráfico, aquela equação 1, ela pode ser traduzida nessa equação 2, que você nota aqui naturalmente que aparece esse operador, que é o cara que descreve as superfícies maximais, né? Aquelas superfícies que são pontos críticos do funcional área. No caso aqui, no caso lorentziano, a gente chama elas de maximais. Então, essa equação 2 é uma versão parabólica do que seria a equação das superfícies maximais. Né? Claro, tem uma equação semelhante quando você está estudando no caso riemanniano. Mas o meu contexto aqui vai ser sempre o lorentziano. Tá?
Então, essa equação aqui, é interessante você descrever as possíveis soluções dessa equação, tá? E aí entra aquela observação que eu fiz no início, né? Você tentar entender aquelas que são invariantes, ou por translações ou por homotetias. E aqui em específico eu vou focar nas que são invariantes por translações. Na literatura são conhecidas como hipersuperfícies de translação, né? Daqui a pouco vai aparecer o nome mais formal, mas deixa eu olhar aqui se eu não fiz nada errado, tá certo. Pronto, eu tinha pulado um slide. E essas hipersuperfícies de tipo translação, pelo menos no sentido de gráfico, é muito, em geral, é fácil de você deduzir a forma, mas aqui eu quis destacar mais o sentido de gráficos, porque a equação que aparece é uma equação muito semelhante à da curvatura média, né? Então, as que são invariantes por translações, elas têm esse comportamento daqui dado por essa igualdade. Passou. A canetinha tem que estar o tempo todo destacando ela. Aí, às vezes eu me confundo. Mas quando você considera que o gráfico ele é invariante por translações, então você pode, claro, translações na variável temporal. Então, um cara que cumpre uma condição semelhante a essa, se você joga isso na equação 2, você deduz que a função u ela tem que verificar essa equação aqui. Tá? Então, essa daqui é a equação das hipersuperfícies tipo espaço, que são de translação, tá? São sólidos de translação. Ou seja, são soluções especiais de fluxo da curvatura média. Elas geram, se você encontra uma função que resolve 3, você consegue gerar uma solução daquela equação parabólica. Tá? Então, esse tipo de equação aqui foi muito bem estudado, até hoje é muito bem estudado. Acho que já houve palestras aqui, né, nessa sessão falando sobre o estudo de equações desse mesmo estudo de funções que resolvem essa equação no espaço euclidiano R3. A única diferença aqui eu destaco aparece o mais quando você está no euclidiano com a métrica riemanniana. Tá? Então, é um trabalho muito árduo ainda, porque os exemplos são... A gente já conhece vários exemplos. Recentemente, o Hoffman, o White, mais uma equipe, o Martin e outros conseguiram construir uma variedade grande de exemplos. No caso riemanniano, tá? No caso lorenziano, são, pelo menos que eu conheço poucos, mas já tem também alguns exemplos, tipo gráficos radiais e outras coisas. Mas o caso riemanniano já tem muita teoria, tem vários resultados de classificação, resultados de rigidez, classificações topológicas, tem muita coisa no caso riemanniano. O caso lorenziano é que as coisas estão indo um pouco mais devagar, mas já aparecem vários resultados. E aí, acho que em 2020, saiu um trabalho dos pesquisadores Alias, né, Luiz Alias, que vocês bem conhecem, o Jorge, do Ceará, Jorge de Lira, o Martim. Na verdade, aqui são dois trabalhos, de Lira e o Martim, é um trabalho que está no JDE, e o outro trabalho é Alias, de Lira e Rigoli, um trabalho que está no JGA. Em ambos os trabalhos, eles estudam o fluxo da curvatura média em variedades que admitem certos campos especiais. Tá? No trabalho do Jorge com o Martin, eles estudam no espaço produto, que basicamente eles usam como campo especial aquela direção que vem dada pelo fator real. Né? Em geral, é um produto riemanniano R por uma variedade. Então, que é um campo Killing, né? Sua variedade. E no outro trabalho, um trabalho do JGA, que é o Alias, de Lira e o Rigoli, eles estudam quando você dota a sua variedade com campo conforme. Essa ideia do campo conforme está muito associada a homotetias e do campo Killing está associada a translações. Então, nesses dois trabalhos, eles apresentam vários resultados de classificação. No trabalho do JDE, do Jorge com o Martin, eles fazem também construção de exemplos.
e tentam passar toda a ferramentalha que a gente já conhece aí do estudo de superfícies CMC, ou prescrição de curvatura média, para esse contexto. Então, tem vários resultados interessantes e isso abre um novo caminho, né? Um novo leque, que foi o que eu e Henrique vislumbramos no final do ano 2019, início de 2020. E, claro, como já tinha muita coisa, construídos exemplos, tinha vários resultados de não existência, de rigidez, no caso, no contexto riemanniano, a gente pensou no contexto lorentziano, né, o que é que poderia ser feito. E aí é onde vai entrar um pouco do que eu vou falar hoje. Então, a gente vai considerar aqui nosso ambiente como sendo um produto riemanniano. Eu vou me focar só nesse caso de produtos, eu não vou estar preocupado na situação que eu tenho campos conformes. Olha só o caso que eu tenho um campo Killing, né? O caso aí é até um campo paralelo, ΔT. Então, eu vou considerar um produto riemanniano, R por P, onde R é a direção que eu considero sendo negativa, a direção temporal. Nesse ambiente, eu considero uma imersão, sempre do tipo espaço, eu não vou me preocupar com os outros dois tipos de imersões que a gente pode ter. Naturalmente, ela é orientada por um campo normal, tipo temporal, né? Vou denotar por A a sua segunda forma fundamental, ou operador de forma, que for mais prático. Curvatura média eu considero como sendo o traço do A, ou seja, curvatura média não normalizada, né? Vou chamar de θ a função ângulo, a função lápis, né? Que é basicamente o produto termo do normal com ΔT. Eu sempre considero que esse normal está no mesmo cone que o ΔT, tá? Então, esse produto termo é sempre menor ou igual que -1. E a função altura é a natural, tá? Então, esses são notações que eu vou usar durante a palestra. Então, seguindo a mesma filosofia do Jorge com o Martin, a gente define o que seria um sólido de translação, tipo espaço, como sendo aquelas imersões que resolvem essa equação 4, ou seja, a curvatura média é um múltiplo da função ângulo. Estou considerando aqui que esse múltiplo é não nulo, já para diferenciar mesmo das superfícies mínimas. E essas superfícies aí também podem ser caracterizadas diretamente como sendo soluções de translação daquela equação parabólica 4, equação parabólica 1, lá do início da apresentação. Só que aqui eu vou estar sempre interessado mais do ponto de vista de teoria de subvariedade. Então, estou preocupado mais com a hipersuperfície que tem essa restrição na sua curvatura, tá? Então, para esse tipo de hipersuperfície, é natural a gente pensar quais resultados de não existência ou existência ou rigidez a gente pode obter. Então, na palestra, eu vou focar basicamente em dois tipos. São os resultados de não existência e uma construção de alguns exemplos, que ainda podem ser explorados bem mais, mas já é um pontapé inicial, tá? Então, só para traduzir, como eu fiz no início, né, traduzindo a equação 4 também na situação de gráficos, ela se torna essa equação 5, né? A primeira linha descreve a curvatura média igual a C vezes o ângulo, e a segunda linha descreve o fato dela ser tipo espacial, né? Tipo espaço. Tá? A função W aí é a raiz de 1 menos a norma do gradiente na base, e o que eu chamo de du aí é simplesmente a derivada, é o gradiente da função U na base. Tá? Por base, vocês entendem a variedade P, né? que é a que compõe o produto. Né? Tem a reta e tem a variedade P. Ok. Então, deixa eu só introduzir um conceito aqui que a gente vai usar no nosso primeiro resultado, que é o de Laplaciano deslocado. Laplaciano deslocado é esse carinha aí, é basicamente o Laplaciano, onde você faz um shift dele por esse termo aí, gradiente de U e gradiente de F. É um operador elíptico e associado a uma medida certa, esse cara ele é simétrico, tem extensão autoadjunta, tudo de bom, né? E para esse tipo de operador, a gente também pode falar numa versão do que seria um princípio de Homorial, um princípio
de máximo no infinito, né? Aí hoje na literatura a gente já tem muitos resultados. Aqui eu trago uma definição que foi colocada por Elias, Mastroli e Rigoli, já está até bem consolidada, está em um livro. Eu acho que esse livro saiu em 2015 ou antes um pouco. Então, é basicamente a mesma condição. Você diz que uma variedade ela satisfaz o princípio de Montreal para esse operador drift e Laplace, se existe uma sequência de pontos que, para qualquer função C2 limitada superiormente, a função nessa sequência de pontos, ela converge para o seu supremo, o gradiente se aproxima do zero, ou seja, imita um ponto crítico, e o laplaciano ponderado, né, ele vai ficando cada vez menor. A tendência é ele ficar negativo no limite, né? Então, se você sempre consegue produzir essa sequência, você diz que essa variedade ela cumpre o princípio de Montreal, o princípio do máximo de Montreal. Então, o que a gente faz com esse conceito é verificar que os sólidos de translação, que a gente traduziu no slide anterior, eles cumprem essa condição. Claro, sob uma condição adequada do ambiente, né? A condição basicamente é que a base tenha curvatura seccional limitada inferiormente. Tá? E, claro, também completude dela. Com essas duas condições, você consegue verificar que qualquer hipersuperfície qualquer sólido de translação, ele cumpre o princípio de Montreal para o laplaciano deslocado, onde a função que você usa no deslocamento é c vezes a altura, desde que a curvatura média seja limitada. Tá? Eu noto que isso é uma condição um pouco genérica, né? Ela é limitada, mas eu não coto o quanto. Então isso daí é possível provar, é uma conta que segue os moldes da prova do IAL, no teorema clássico dele. As coisas funcionam bem. Uma observação que é interessante é que essa hipótese na curvatura média ela pode ser omitida se a base tiver curvatura seccional não negativa. Tá? Você consegue excluir essa hipótese, fica bem mais enxuto. Ou seja, em particular, no espaço de Minkowski, você não precisa dessa hipótese de H limitado. Tá? Se você pensar em outras variedades com curvatura seccional limitada inferiormente, você tem uma família enorme aí de ambientes onde você pode estudar esses sólidos de translação. E aí, usando esse teorema, a gente consegue uma versão de um teorema de não existência de sólidos de translação completos nesses espaços, né? Claro, como eu vou usar o princípio de máximo provado que eu enunciei anteriormente, então eu preciso que a curvatura média cumpra a condição de ser limitada. Né? Então, nessa situação, você consegue garantir a não existência. Né? Ou seja, a completude junto com a limitação da curvatura média impede a existência desses caras quando a sua variedade ambiente tem uma base com curvatura seccional limitada inferiormente e HIT não negativo. Tá? Eu consigo omitir essa condição de HIT não negativo se eu impor uma limitação explícita na curvatura média. Eu vou colocar isso em um ou dois slides mais à frente. Tá? Mas eu queria destacar aqui a situação que, no caso em que a curvatura seccional é não negativa, você não precisa dessa hipótese de limitação na curvatura média, você garante diretamente que a única restrição é completude. Então, se você conseguir produzir sólidos de translação nesse produto lorenziano, necessariamente ele não é completo. Tá? Claro, com a base tendo curvatura seccional não negativa. Tá? A gente vai, no final da palestra, em instantes, né, eu apresento um resultado que quando a curvatura seccional da base é negativa, e ela se chama de coordenadas legal, você consegue produzir exemplos. Então, aqui está a versão geral que eu comentei, né? Eu consigo omitir a situação do HIT ser não negativo, só usar a curvatura seccional sendo limitada inferiormente, mas agora eu tenho que quantificar o quão grande pode ser a minha curvatura média. E isso daqui é explícito, tá? Eu acho que eu pulei um slide, ele está aqui explicitamente, é esse lambda aí feioso, na última linha desse slide. Então, com essas condições aí, você consegue garantir que
que não tem sólido de translação, né, completo, desde que eu tenha essa limitação na curvatura média. Então, a versão mais geral que a gente pode ter é essa, pelo menos com a técnica que a gente usa, né, que é usar o princípio do máximo no infinito, a gente consegue esse resultado. Inclusive, na versão que está publicada, esse teorema geral aqui não tá descrito, né? Eu percebi que dava para estender recentemente, mas a primeira versão tá assim no artigo, o artigo está publicado no CCM. Então é isso. Deixa eu passar que o tempo tá indo rápido. E como exemplo, não, desculpa, e para mostrar que as hipóteses de curvatura são importantes, a gente tem esse exemplozinho aqui bem simples, é um exemplo aí que, que eu acho que o pessoal aí da Paraíba já conhece bem, o Heraldo principalmente, um exemplo bem interessante que você consegue construir no R1 por H2, onde o cara tem curvatura média constante e a função ângulo também é constante. Em particular, esse cara daí é um dos exemplos de sólidos de translação nesse espaço, tá? E ele mostra a importância de você ter o HIT não negativo, que aqui o H2, a curvatura seccional é -1, né? É limitado inferiormente, mas o HIT é não negativo. Então, isso mostra que a condição no HIT não negativo é importante para o teorema de não existência. E se eu omitir a hipótese de HIT não negativo, eu teria que quantificar a curvatura média, né? E essa curvatura média daqui, ela não cumpre a condição que aparece na versão geral, tá? Esse C sobre a raiz de 1 menos C ao quadrado, ele não cumpre. Então, mostra a importância, né, de uma das duas condições estarem postas, né? Ou o HIT não negativo, o HIT da base não negativo, ou a curvatura média da hipersuperfície, ela tem que cumprir aquela cota específica. Então, mostra que é importante. Então, assim, nos últimos 3 minutinhos, eu vou pular a demonstração, porque o tempo voou. Eu vou só comentar mais outros resultados que a gente pode obter rapidamente. O que a gente pode fazer também é trocar a hipótese de curvatura seccional por parabolicidade no recobrimento universal da base, tá? Com essa condição, você consegue substituir seccional limitado inferiormente por essa condição um pouco topológica, né, de recobrimento universal ser parabólico. Então, em especial, você consegue pegar, somente no caso de que a base é de dimensão 2, você consegue pegar uma família muito grande de ambientes tridimensionais, né? Então, nesse contexto em que eu troco a curvatura seccional da base limitada inferiormente pelo recobrimento universal dela ser parabólico, a gente também consegue um teorema de não existência, tá? A hipótese de curvatura média limitada permanece, mas a gente flexibiliza a curvatura seccional. Não precisa ter mais limitação inferior, só precisa que o HIT no final seja não negativo. Tá ok? Então, o resultado também de não existência usando parabolicidade. E eu vou pular essa parte daqui para poder avançar. E também a gente consegue um tipo de teorema de não existência se eu substituo a curvatura seccional limitada por baixo por uma limitação extrínseca, que é a norma da segunda forma fundamental está num espaço de Lebesgue ponderado adequado, tá? Em particular, na situação em que você tem HIT não negativo, HIT da base não negativo, você não vai conseguir produzir um sólido de translação dentro de um slab com curvatura total finita. Ele tem curvatura total finita. Tá? Então, também é um tipo de resultado que a gente consegue com o princípio de máximo, mas aqui o princípio de máximo é o clássico do IAL com o resultado do Pigola-Rigola-Sede também para o tipo Liouville. Tá? Peço desculpa pela velocidade, é que o tempo aqui voou. Viu? Então, as últimas coisas que eu queria falar, além dos teoremas de não existência, né, também tem um teorema de não existência do tipo calabial, mas esse daqui ele está inspirado na primeira versão que eu apresentei, teorema de não existência. Quando você olha o caso específico de gráficos, você consegue verificar que cotações no gradiente da função U, que resolve a equação do sólido de translação,
se essa cota for distante do 1, você não consegue produzir exemplos, tá? Então, também é um teorema interessante. E, por fim, eu quero falar só dos exemplos, né? Eu já estourei meu tempo. Os exemplos a gente consegue produzir quando você pega uma base que admite uma métrica desse tipo rotacional. Então, em particular, você pega euclidiano, pega hiperbólico, pega a variedade Hadamard em geral. Você pega uma variedade P que admite uma métrica desse tipo. Você consegue traduzir a equação dos sólidos de translação para um EDO, essa EDO aí. No caso, como você tem um sistema de coordenadas legal, você consegue descrever o Laplaciano da distância. Ele está dado aí na última linha. Então, a nossa equação de sólidos de translação se traduz num EDO bem trabalhável, né? Que é essa EDO que aparece embaixo. A segunda linha no sistema é simplesmente para dizer que você está interessado só em coisas do tipo espaço. E aí, o natural é você provar a existência de soluções para esse cara, e aí você tem exemplos de superfícies de translação no produto R por P, né? R com a direção negativa. E a gente faz isso simplesmente descrevendo essa equação como sendo equações que descrevem geodésicas em um espaço de fase adequado, em um espaço que basicamente é o produto quocientado pelas rotações em torno da reta, né, na nossa variedade P. Então, quando você resolve essa equação, utilizando esse caminho, né, simplesmente traduzindo essa equação para a equação de geodésica a gente sabe que sempre existe geodésica de tipo espacial, você consegue garantir existência de soluções para a equação de translação. E são gráficos, né? Aqui está descrito que você consegue construir uma família no teorema 2, uma família é um parâmetro, no primeiro teorema desse slide, você consegue construir um gráfico, né, que ele é rotacionalmente simétrico. Esses dois caras, claro, são distintos, né? Os caras que são produzidos nesse teorema. Uma coisa que a gente não fez no trabalho é tentar entender se esses caras, quais as propriedades deles, se eles são completos, quais tipos de informações a mais eles carregam. Mas você consegue produzir, sim, exemplos. Tá ok? Então, como meu tempo já estourou, eu agradeço. Termino por aqui.